Olá! E no podcast de hoje vamos ouvir situações cotidianas dos alunos do 6º ano A. Qual é a sua história? Escrever um diário pessoal é uma forma criativa de relatar seus sentimentos livremente, sem medo de julgamentos ou críticas. Escrever em um diário permite que você reflita sobre questões complexas de sua vida, explorando-as de forma completa e sincera. Pode também ser uma forma de aliviar o estresse, em vez de descontar seus sentimentos inexplorados sem querer em outra pessoa. Meu querido diário, agora vamos ouvir as histórias inspiradoras que cada um escreveu, relatando 2 dias de suas vidas. Sem mais delongas, vamos aos podcasts. Senta que lá vem a história. Querido, lindo diário, eu vou contar hoje uma coisa muito legal. 2 pontos. Completei o curso de balé mais difícil do mundo. Apenas, nossa, nem eu acredito, sim, eu escrevi uma aula. 2 pontos. Não, 1 ponto. Aconteceu assim. Olá, hoje eu vou falar sobre 2 dias da minha vida, no dia 1/9 de 2020 e no dia 2/9 de 2020. No dia 1/9 de 2020, eu tinha acabado de acordar. Arrumei minha cama, troquei minha roupa, arrumei meu cabelo, escovei os dentes. E depois eu peguei meu caderno, meu estojo e minha apostila. Eu fui para a aula do Teams. Estudei bastante e aprendi muitas coisas. Depois fui almoçar, um arroz, feijão, carne, salada e uma fruta. Mais tarde, fui fazer meus deveres de casa. Depois de acabar, fui assistir alguns vídeos e tomar café da tarde. Depois à noite, fui jantar. E depois eu tomei um banho, fui jogar com meus amigos e ir dormir. No dia seguinte, 2/9 de 2020, acordei cedo e arrumei minha cama, troquei minha roupa, arrumei meu cabelo, escovei os dentes. Depois eu peguei meu caderno e meu estojo e minha apostila. Eu fui para a aula do Teams. Estudei bastante e aprendi muitas coisas. Depois fui almoçar, um arroz, feijão, carne, uma salada e uma fruta.
Depois, mais tarde, fui para o meu curso de inglês. Estudei muito. Depois da aula, fui fazer todas as minhas tarefas de casa e tomei um café da tarde. À noite, fui tomar um banho bem quentinho. Jantei arroz, feijão, tomate, alface e uma fruta. Depois fui jogar com meus amigos e fui dormir. Dia 29/8/2020. Era sábado. Não havia aula, então levantei e fui tomar meu café. Após isso, tomei um banho, me troquei e, como de costume, entrei no carro com a minha mãe e fomos em direção ao Monte das Cruzes, onde toda semana tenho aula de canto e piano. Chegando lá, mostrei à professora o que havia aprendido durante toda a semana com o meu livro. E após treinar um pouco, fomos no estúdio gravar pela minha primeira vez. Fiquei ansiosa e nervosa, mas com todos os equipamentos e suporte dos professores, deu tudo certo. O relógio batia 12:00, então voltei para Santa Isabel. Cheguei em casa e comi uma bela feijoada do meu restaurante favorito. Durante a parte da tarde, eu descansei, eu treinei e brinquei com a minha gatinha Marie. De costume, no finalzinho da tarde, já pra noite, tive uma hidratação no meu cabelo de babosa, que é o que eu faço todas as semanas. Após isso, tivemos fome, então a minha mãe teve a ideia de comprar uma pizza, que é da nossa pizzaria favorita aqui de Santa Isabel. Após isso, jantamos, ficamos de barriga cheia. E antes de dormir, ainda assistimos uma série para finalizar o nosso dia com uma chave de ouro. Dia 2, 30/8/2020. O sol dominical raiou no horizonte. Levantei-me da cama, alimentei-me do café que minha mãe e eu preparamos, e após isto, tomei banho e me troquei para ir à missa, conforme faço toda a semana. Com o roteiro, ajudei no preparo da parte técnica e cantei todos os cânticos. Ao voltarmos, ajudei a minha mãe a realizar o almoço e descansei. Dando 2 horas da tarde, comecei a editar meu vídeo, no qual havia gravado no dia anterior, e publiquei-o no YouTube. Depois, apenas respondi alguns comentários e algumas opiniões sobre o vídeo que eu havia postado. Mas eu geralmente tento com que na parte da tarde eu apenas descanso. Deu 5 horas da tarde. Eu tinha que realizar uma tarefa, então com a ajuda de minha mãe, sentei-me na minha escrivaninha e comecei a fazê-la. Ao terminá-la, tentei me reconectar com a natureza. Acendi um incenso e peguei os meus cristais, minhas pedras, e coloquei-os na parte externa da minha casa. Fui tomar meu banho e após isto, minha mãe me comunicou que havia sentido fome, então queria pedir alguma coisa para comer ou comer o que eu tivesse vontade. Avisei-a que havia gostado do almoço e que poderia ser a mesma comida. Então jantamos e após isto, fiquei na cama, assistimos uma série, um filme engraçado para descontrair. E depois disso, dormimos, mas com muito orgulho do que o meu domingo foi.
Diário, tarefa 45, português. Dia 6/9/2020. Hoje eu acordei e, como de rotina, nos meus dias de folga fui mexer no meu celular. Depois disso, eu e minha irmã fomos tomar café junto com meus pais. Eu e minha mãe quis ir para casa da minha avó para ficar lá um tempo, até o feriado. E depois disso, eu fui fazer lição e enquanto minha família se arrumava. Quando eu tava todo mundo quase arrumado, parei minha lição e fui guardar minhas coisas, como minha apostila e meus cadernos. Depois de já estar aqui aí em Santa Isabel, a gente foi para casa da minha tia-avó e a gente ficou lá um bom tempo. Até minha avó chegar do trabalho, que ela trabalha um dia sim, um dia não. Quando a minha avó chegou do trabalho, a gente foi pra casa dela e a gente ficou um pouquinho conversando. E depois eu fui tomar banho e me arrumar pra dormir. Dia 7/9/2020. Hoje acordei junto com a minha irmã e logo depois a gente foi tomar café. Depois do café a gente ficou um pouquinho à toa e depois eu e minha mãe começou a jogar no celular. Mas a gente jogou pouco, porque lá um pouquinho tempo depois minha mãe foi ajudar minha avó a fazer o almoço. Depois fui assistir um filme na Netflix. Depois disso não passou muito tempo e eu e meu tio fomos dar banho no cachorro dele. Depois disso, do banho tomado, a gente jogou um pouco no celular e meu pai foi buscar a gente. Chegando em casa, tomei meu banho e fui dormir. E esse foi o meu diário, espero que goste. Bom dia a todos! Hoje no podcast Processando Informações, eu, Gabriel Nakashimono, irei apresentar um pequeno diário sobre 2 dos meus dias favoritos desse mês, que foram a sexta-feira do dia 4 de setembro de 2020 e o sábado, dia 5 de setembro de 2020. Na sexta-feira, primeiramente, eu acordei e fui escovar meus dentes, tomei banho e depois fui para a aula online e fiz as atividades EAD. A tarde e a noite foram a melhor parte do dia, pois joguei videogame e brinquei com a minha família. Na janta, eu comi uma lasanha. Por fim, fui dormir. No sábado, eu acordei, escovei meus dentes e tomei banho. E depois tomei café. Logo após isso, comecei a jogar videogame e alguns jogos de tabuleiro com a minha família, já que não podemos sair por causa da quarentena. Na janta, meu pai fez hambúrgueres. E logo depois joguei mais um pouco e fui dormir. Por fim, encerro meu podcast dizendo que para uma boa memória ser formada não é necessário muita grandeza. O que importa são as pessoas que estão à sua volta. Até o próximo podcast Processando Informações. Olá, meu querido diário. Hoje fui para a aula, prestei muita atenção nos professores. Quando deu o horário do intervalo, fui preparar um café surpresa para minha mãe, pois era seu aniversário. Tomamos um café bem gostoso. Quando deu o horário de voltar para a aula, voltei. Eu não vi a hora de acabar para mim sair para brincar com meu irmão. Quando acabou, fomos brincar na piscina, depois jogar bola. Depois de brincarmos, fomos tomar banho. Quando terminamos de tomar banho, nós fomos mexer no celular. E para finalizar o aniversário da minha mãe, pedimos comida japonesa. Olá, meu querido diário. Hoje acordei muito feliz, porque a gente iria fazer uma surpresa para os professores. Após dar o recreio, fui tomar café com meu irmão. Quando o recreio voltou, não via a hora de acabar, pois queria brincar com meus cachorros.
Quando terminamos a aula, fui brincar com meu irmão e os meus cachorros. Terminamos de brincar, fui tomar banho. E terminando de tomar banho, fui assistir filme com a minha família. Tarefa 45 de português, diário. Dia 8 de setembro de 2020. Eu acordei normalmente, como todos os outros dias. Escovei os dentes, tomei café da manhã e fiz a minha aula online. No meio da aula online, se eu não me engano na segunda aula, a minha internet começou a cair e voltar, cair e voltar. Eu não entendia uma palavra do que os professores falavam. Então, eu não conseguia mandar nenhuma mensagem para ninguém, pois meu 4G não estava pegando. Eu mandei mensagem pro meu amigo Gustavo, só que não chegava. Eu liguei para minha mãe pelo telefone residencial e ela não conseguiu informar a coordenação que minha internet tinha caído. Então eu pedi para ela me levar para a casa da minha avó. Quando ela me levou, quando eu cheguei lá, eu terminei a aula online normalmente e o resto do dia fiquei brincando, ajudando minha avó nas tarefas, porque a internet da minha casa ainda estava bem desregulada. Então eu ia passar mais um dia lá. No outro dia de manhã, minha prima chegou lá. Eu já tinha feito minha aula online, já tinha almoçado, já tinha feito tudo isso. E ela pediu para minha avó fazer gelinho. Eu e minha prima pedimos de chocolate. Minha avó fez o de chocolate, só que ela queria de banana. Daí ela mandou a gente procurar pela casa banana que ela tinha certeza que tinha. Só que a gente não achou e nem ela. Então a gente falou que não ia ter como ela fazer. Mas daí ela e meu avô subiram no jipe e mandaram a gente terminar de ensacar e colocar no congelador os gelinhos. E começaram a subir a grande elevação que há no sítio dela. Eu e minha prima então fizemos o que ela mandou. E depois de alguns minutos ela voltou com vários cachos de banana. Eu e minha prima ficamos bem confusos, porque a gente vai lá desde quando nascemos e nunca tínhamos visto nenhum pé de banana lá. Mas mesmo assim a gente fez o gelinho que minha avó pediu, ensacamos e colocamos na geladeira e fomos dormir. No outro dia, a gente acordou e ficou bem curioso, porque eu tenho 11 anos e ela tem 13, a gente nunca tinha visto. Desde quando a gente nasceu, a gente vai lá e a gente nunca tinha visto nenhuma bananeira lá. Então nós perguntamos para minha avó. Ela deu uma risada irônica e falou pra gente subir no jipe com meu avô, que iria subir até o topo do pasto para carpinar. Quando a gente chegou lá em cima, ela pediu pra gente acompanhar ela enquanto meu avô carpinava. A gente acompanhou e saímos do limite do sítio, da cerca. A gente fizemos uma trilha até bem grande, de uns 2 km com ela. E então chegamos num lugar com bastante árvores frutíferas, como bananeiras, macieiras, etc. Mas tinha vários tipos. Ela falou que foi o meu bisavô que tinha plantado para dentro das extremidades do terreno, só que quando ele morreu, venderam a parte das árvores, só que o terreno foi comprado e ninguém usava, ele estava abandonado. E as árvores estavam lá, por isso eles iam pegar lá quando precisavam de frutas. Então a gente achou bem legal saber dessa história. Pegamos frutas de lá, voltamos para casa. E de noite eu voltei para minha casa, porque a internet já estava
regular. E esse foi esses meus dias. Foram bem estranhos, porque a gente descobriu coisas que a gente não sabia que existiam mesmo na nossa vida inteira indo lá. Descobrimos histórias do terreno. Foi muito divertido. Essa foi a tarefa do Sérgio. No dia 5/9/2020, foi um dos melhores dias de todos, pois sexta é o dia que eu posso jogar mais videogames. Então eu aproveitei o máximo. Tudo começou quando eu acordei, tomei banho, fui pra aula. Depois de estudar, eu fui almoçar. Depois do almoço, eu joguei a tarde inteira, joguei até a noite, até a madrugada. E foi um dos melhores dias sexta, pois eu jogo com meus amigos, eu aproveito e é muito bom jogar videogame. Bom dia a todos. E hoje no podcast de hoje irei contar uma pequena história do meu dia a dia. Certo dia eu fui pescar com a minha família. Ao chegarmos lá no pesqueiro, nós fomos direto para a mesa do café da manhã, comemos, depois fomos pescar. Depois chegou a hora do almoço, nós comemos, depois voltamos a pescar de novo. Aí por volta de umas 6 horas resolvemos ir embora, porque ninguém pescou tanto peixe e só eu e meu pai que conseguimos pescar peixe. Depois, ao chegar em casa, jantei, depois tomei banho, fui jogar um pouco de videogame e depois fui dormir. Dia 6 de setembro de 2020. Eu acordei e fui logo me vestir e escovar meus dentes, pois eu iria tomar café na casa de minha avó. Quando cheguei lá, eu tomei meu café e fui logo assistir TV como todos os dias, enquanto meus pais e meus avós ficavam conversando. Depois de voltar para casa, eu peguei logo meu biquíni, pois eu ia na casa de minha amiga Isadora para nadar na piscina, pois era um dia muito quente e eu estava com muito calor. Depois de horas e horas que nós passamos nadando na piscina, nós saímos para tomar banho e como eu iria dormir lá, nós jantamos e logo fomos dormir. (7 de setembro de 2020) Hoje, acordei um pouco mais tarde, 11h30 para ser mais específica, e minha amiga acordou bem mais cedo do que eu, 11h10 da manhã. Após eu levantar, troquei de roupa para eu, minha amiga e a mãe dela irmos para a casa da avó dela almoçar. Nós almoçamos, voltamos para casa e eu esperei elas se trocarem. Um pouquinho depois, fomos para a minha casa para eu me trocar e para nós irmos para o shopping. Algumas horas depois, nós voltamos para casa e fomos logo dormir, pois no próximo dia nós teríamos aula. Eu acordei, eu tomei um café lá, eu fiquei vendo TikTok, aí deu o horário da aula, então eu fui pra aula, eu vi a aula, aí acabou, então eu fiquei jogando, depois eu fui almoçar, eu fiquei vendo Netflix, brinquei com os cachorros, voltei, fiquei jogando com os meus amigos e eu fui dormir. E aí no outro dia é a mesma coisa.
Hoje contarei 2 dias da minha vida, começando por essa segunda. Eu fui na casa dos meus avós. Meu avô fez um churrasco maravilhoso. Minha avó fez uma salada e um arroz que estavam divinos. Fiquei para o café da tarde. Lá nós comemos pão de queijo e tomamos café. Depois, meu avô me trouxe de volta para casa. Fui ficar com minha mãe. Nós jogamos dominó e fomos dormir. Terça-feira, dia 8. Terça, nós tínhamos que voltar à rotina. Acordar cedo, trocar de roupa, sentar em frente ao computador e assistir a aula. Mas eu e meus colegas, além disso, nós decidimos fazer uma surpresa para os professores. Todos nós ligamos as câmeras e os professores ficaram super felizes, pois eles viram nossos rostos novamente. Esse dia foi muito legal, apesar de eu não ter feito muita coisa. Eu estava muito feliz pela reação dos professores ficarem muito felizes em nos ver novamente. Mas depois da aula do objetivo, eu fui ver a aula da Discover. A aula foi muito interessante também. Depois disso, eu fui ver TV com a minha avó, joguei dominó com a minha avó e fui dormir. Foi esses meus 2 dias, espero que vocês tenham gostado. Olá, hoje no podcast Objetivo, eu, Luiz Felipe, irei relatar 2 dias de minha semana. Na terça-feira, dia 8 de setembro, acordei muito ansioso, pois iríamos fazer uma surpresa aos nossos professores. Acordei cedo, lavei o meu rosto e escovei os meus dentes. Procurei uma roupa especial para vestir. Coloquei um boné e peguei meu celular. Mal podia esperar pela primeira aula online da semana. Eu e os meus colegas de sala combinamos de abrir as câmeras em todas as aulas. Os professores ficaram muito emocionados ao ver nossos rostos. Ao final das aulas, eu me senti muito bem por ter alegrado o dia dos meus professores. Podcast Objetivo no ar com Luiz Felipe. Hoje irei falar sobre as minhas quartas-feiras. Com a chegada da pandemia, parei de fazer o que eu mais gosto, que é jogar meu futebol. Fiquei uns 5 meses sem jogar, até que o meu avô resolveu contratar um treinador para que eu e meu irmão voltássemos a treinar com segurança. Desde então, a quarta-feira, dia do nosso treino, tornou-se muito especial. Vamos até o Ibirapitanga e lá treinamos alguns fundamentos do futebol. Ainda sinto falta de um jogo de verdade, porém, por enquanto me contento com as minhas quartas-feiras. Até o próximo podcast. Oiê, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar um dia da minha semana. Segunda-feira, eu acordei, tomei um banho, escovei meus dentes, depois eu pintei meu cabelo e tomei um café e depois ajudei a minha tia a lavar a louça. Depois eu me troquei e fui à praia, das 11 horas até as 3 horas da tarde. Voltei, almocei, depois lavei a louça de novo, escovei os dentes. 5 horas da tarde eu fiz um café, li um livro e fiz um bolo. Depois eu peguei e voltei à praia de novo e fiquei até as 8 horas. Voltei e depois eu, meus primos e meus amigos decidimos zoar na praia, na rua. Depois eu voltei, tomei um banho super relaxante e fui fazer mais umas tarefas. Depois a gente pediu pizza, comemos e eu fui dormir. Beijos! Oiê, voltei para falar do meu segundo dia. Eu acordei 5 horas da manhã na terça-feira porque estava voltando da praia.
Cheguei às 7 horas em São Paulo e depois tomei café. Entrei na aula e os professores teve uma breve surpresa muito linda. A professora se emocionou a primeira aula, a segunda também, e assim diante, mas todo mundo gostou, todos os professores. Depois, almocei, fiz um pouco de lição à tarde, tomei um café da tarde, depois fiz mais um pouco de lição, fiz aula de inglês, depois fiquei um pouquinho no caixa para os meus pais, para eles tomarem o café deles, e foi isso. E jantei também, e depois escovei os dentes e foi dormir. Beijinhos! Todos os dias pela manhã eu sou acordada pelo meu pai ou pela minha mãe. Eu me levanto e vou escovar meus dentes e depois eu vou tomar café com eles, com minha mãe e com meu pai. E depois que a gente toma café, a minha mãe e meu pai vão pro trabalho. E eu vou para as aulas. E depois das aulas eu arrumo almoço para mim e pro meu irmão. E nós come. E depois que a gente come, a gente senta para poder assistir. E a gente assiste um pouquinho. Depois que a gente assiste, eu levanto e leio, faço uma horinha de leitura, uma aulinha de leitura. E depois de uma horinha de leitura, eu vou arrumar a casa. Depois que eu arrumo a casa, nesse intervalo, eu vou tomar banho e eu mando meu irmão tomar banho, depois eu vou tomar banho. A gente fica esperando minha mãe e meu pai chegar. Quando eles chegam, a minha mãe faz a comida e meu pai vai tomar banho. Aí todo mundo senta na sala. Depois que minha mãe e meu pai tomou banho e fizeram almoço, a gente senta na sala e nós assistimos um pouquinho, só um pouquinho. E depois todo mundo vai dormir. Esse daqui é meu dia a dia. Nos finais de semana, minha mãe e meu pai levam a gente para poder trabalhar. E à tarde a gente sai para passear. Dia 5/9/2020. Hoje eu acordei com a minha mãe me chamando e falando que a minha prima estava logo ali fora me chamando para furar a orelha. Eu já tenho a orelha furada, porém já faz um bom tempo que eu queria fazer outros furos. Mesmo sendo uma coisa que eu queria tanto, eu tive que recusar porque eu estava muito sonolenta. Então eu simplesmente voltei a dormir. Mais tarde eu acordei com a minha mãe me dando almoço. E naquele mesmo momento eu recebi uma mensagem da minha prima me chamando para ir naquele momento lá encontrar com ela para furar a orelha. Óbvio que eu não recusei dessa vez. Eu levantei e me arrumei, não tão rápido quanto eu esperava, mas me arrumei ainda numa velocidade considerável e minha mãe já me deixou lá de encontro com a minha prima. Nós fomos na farmácia e eu fiz que nem eu desejava o segundo e o terceiro furo na minha orelha. Mas a minha prima me convenceu de que eu deveria furar o nariz. Então a gente foi lá no Guinho e eu liguei pro meu pai perguntando se eu podia furar o nariz. E surpreendentemente ele deixou. Então eu logo fui furar o nariz. Doeu muito pra furar tanto a orelha quanto o nariz, mas eu gostei muito do resultado. Depois disso a gente foi pra casa. A minha mãe tinha comprado sorvete e a minha prima ficou trancada pra fora de casa. Eu acho que eu esqueci de mencionar, mas eu e a minha prima, a gente mora praticamente junta. A gente mora no mesmo quintal. Enfim, como a minha prima estava sem chave, ela parou lá em casa e tomou um pouco de sorvete até a mãe dela chegar. Quando a mãe dela chegou, abriu a porta de casa para ela. Eu precisava do spray antisséptico para passar no furo do nariz e da orelha, então eu subi com a minha prima na casa dela. Mas eu fiquei por muito mais tempo do que eu esperava. Eu acabei até almoçando lá de novo, e olha que já eram 5 horas da tarde. Mas como que se recusa um estrogonofe de frango, né? Logo o namorado dela, o Victor, e é melhor a gente chamar ele de Mac, chegou.
A gente conversou muito e demos muita risada, até que a mãe dela falou que ia descer para encontrar uma amiga dela. Então eu falei que também ia descer para minha casa, até porque eu também precisava lavar o cabelo e a gente planejava fazer uma sessão de fotos no dia seguinte. Então eu desci em casa, lavei o meu cabelo, escovei ele e fui deitar para assistir um filminho. Logo depois eu já estava tão cansada que eu fui dormir. Então, esse foi o dia 5. Oi, bom dia. Meu nome é Victor e hoje estou aqui fazendo o trabalho de português da professora Andréia. Para começar, acordei 8 horas da manhã, como sempre, e fui para aula. Deu 8:02, 8:03 e nada. Mandei mensagem no grupo. Vocês conseguiram entrar? Apareceu para vocês? Mandaram sim. Mandei, então, vocês podem pedir, por favor, para os professores me chamarem? Eles mandaram sim. Passou 2 minutos. E nada. Então eu disse, vou reiniciar meu celular e vou entrar de novo. 8:06, 8:07, consegui entrar. Então fui pra aula e pedi desculpas para os professores. E lembrei, nossa, amanhã é aniversário dos meus pais. Falei, vou prestar atenção na aula, vou fazer minha lição, todas as lições, e depois eu fico com ele. Fiz todas as minhas lições. E fiquei esperando o dia chegar. Fiquei assistindo com meus pais, sem falar nada, que amanhã tem uma surpresa. Fiquei assistindo vários filmes, jogando joguinhos, falando com pessoas, se divertindo muito. Dia 10/9/2020. Olá, bom dia. Estou começando de novo meu diário, pelo segundo dia. Galera, hoje é o aniversário do meu pai. Então, diário, meu querido diário, vou te chamar de querido diário. Querido diário, estou escrevendo em você para ninguém ver. E esperei muito tempo para esse dia chegar. Então, lembra que eu te falei da surpresa? Espere um pouco e você vai ver. Então, acordei bem cedo, mesmas horas, e dei bom dia, feliz aniversário pro meu pai. Ele não suspeitava de nada. Então, quando fiz minha aula e quando terminou, um pouco mais tarde, fui com a minha irmã no mercado comprar presente para ele. Compramos xícaras, compramos várias coisas. Fizemos um café, várias coisas, muito bolo, um monte de coisa. Ele adorou. Então, meu querido diário, esse foi meus 2 dias consecutivos da minha vida. Espero que você tenha gostado e partilhei isso com você, porque você é meu melhor amigo. Um dos. Tchau, meu querido diário. Meu podcast vai ser sobre sábado e domingo. Bom, eu vou começar pelo sábado. Bom, eu acordei, troquei de roupa,
e fui tomar café. Depois que eu tomei café, eu fui escovar o dente e comecei a ajudar minha mãe a arrumar a casa e fazer as tarefas da escola. Depois a gente almoçou. A gente almoçou e foi para casa dos meus avós, lá em Guarulhos, porque fazia muito tempo que a gente não ia e a gente decidiu ir. Depois eu fiquei brincando lá, eu e minha irmã ficou brincando lá com meus primos. E depois a gente jantou lá e depois veio embora. E agora eu vou falar sobre domingo. Dormiu. Bom, eu acordei, né? Troquei de roupa, tomei café, fiz o resto das tarefas, depois ajudei minha mãe a arrumar a casa. A gente almoçou e depois meu primo, ele tava querendo vender um Xbox pra mim. Então, minha mãe aceitou, porque o preço que ele estava vendendo era mais barato dos que a gente estava vendo. E então a gente pegou, ele me mostrou como que fazia, tá, tudo. Então eu chamei uns amigos pra gente jogar, né? E depois eu joguei até acho que umas 6 horas, desde o almoço. Depois eu jantei, aí eu tomei banho e fui dormir. Hoje eu acordei super disposta e fui fazer minha aula online. Era um dia muito especial, pois iríamos ligar nossas câmeras. Algumas horas depois, fui almoçar para completar minhas tarefas online. Mais tarde, jantei e fui dormir. No dia seguinte, levantei e fui tomar meu café, enquanto esperava a minha aula online iniciar. Algumas horas depois, ela terminou e fui almoçar. Logo depois, fui jogar Free Fire com a minha melhor amiga. Nós perdemos uma partida, mas na outra conseguimos ganhar. Fui fazer algumas tarefas e estudamos para a prova. Mais tarde, quando minha mãe chegou, fui jantar, tomei meu banho e fui dormir. Querido diário, hoje vou contar a história de 2 dias da minha vida. Em uma quarta-feira, acordei e fui participar das aulas online. Foram aulas muito legais. Depois foi almoçar, o momento em que todos nós reunimos à mesa. Mais tarde, eu tive aula de inglês. Foi muito legal também. Depois, aproveitei meu primo e minha prima o resto do dia, pois iam embora no outro dia pela manhã. Mais tarde, meu primo teve a ideia de montar a piscina, então fomos montar. Deu muito trabalho, pois meu cachorro estava atrapalhando. Quando terminamos, já era de noite, então não aproveitamos a piscina. Fomos fazer o jantar e as sobremesas para a despedida deles. Jantamos e logo eles foram embora. Ou senti saudades. Boa noite, diário. Bom dia, diário.
estou aqui para continuar meu segundo dia. Acordei e novamente fui assistir às aulas online. Depois das aulas, fui pescar com meus pais e meu irmão. Passamos a tarde toda lá, pegando muitos peixes. Quando íamos embora, meu murinete puxou e minha mãe começou a gritar: "Puxa, Arthur, puxa!" Depois de uns 5 minutos puxando o peixe, vi que era enorme. Eu comecei a gritar: "Mãe! Mãe! O tamanho do peixe, mãe!" Depois de tirar o peixe da água, meu pai pegou o peixe e foi ver quantos quilos tinha. Para minha surpresa, o peixe tinha 7 quilos. Bom, muitas pessoas daqui não vão acreditar, mas era verdade. Se quiserem, eu tenho provas para mostrar. Viemos embora, e já era de noite. Cheguei em casa, tomei um banho e fui jantar. E descansei por outro dia. Bom, esse foi o diário. Espero que tenham gostado. Há vários livros que contam a história da vida de alguém, mas há um diário que nos faz encontrar nossa voz. Anne Frank escreveu em seu diário a história que comoveu o mundo. Como a vida e a morte de uma adolescente podem representar o sofrimento e a coragem de milhões de pessoas? Porque suas palavras continuam inspirando tanta gente e continuam sendo proibidas em tantos lugares? No sótão, onde Anne e sua família se esconderam dos nazistas e onde ela escreveu o seu diário. Anne não era apenas uma adolescente registrando experiências de forma casual, mas sim uma escritora talentosa. De fato, ela pretendia que seu diário fosse lido. Sem dúvida, alcançou seu objetivo. Poucos livros no mundo foram tão influentes e por tanto tempo. Com essa leitura reveladora e emocionante, nos reaproximamos de uma obra que ocupa lugar afetivo na memória de muitos leitores. E então, gostaram dos podcasts? Porque cada um tem a sua história.